olha que coincidência, a gente falando aqui de durabilidade de dispositivos e tudo mais, e a primeira pauta é exatamente sobre isso. O inferno congelou essa semana em Cupertino, do nada. Na verdade, é do nada, mas não é. A Apple está sendo pressionada já há um bom tempo por grupos e processos e movimentos. Tem inclusive uma designação para isso nos Estados Unidos, chamada Right to Repair, que é o direito ao reparo. É um movimento de pessoas e grupos que querem obrigar não só a Apple, mas outras empresas de tecnologia, de eletrônicos, de eletrodomésticos, enfim, de qualquer coisa que permita ao consumidor reparar o seu próprio produto. Em vez de exigir, por exemplo, no caso da Apple, por muitos anos foi assim, que a única forma de você reparar um produto é você levando o dispositivo a uma loja oficial da empresa ou a um centro de serviço autorizado pela empresa e sendo obrigado a pagar os preços cobrados por eles, as condições impostas por eles, dentro das limitações ou não. Por exemplo, aquele clássico exemplo que eu sempre dou da tecla S do meu Mac, que tem que trocar uma top case inteira, ou de outros exemplos, por exemplo, você pode trocar a bateria na Apple, você paga X, você pode trocar a bateria numa assistência técnica especializada não autorizada e você paga X sobre 2, X sobre 3. Então, tem vários exemplos do porquê de haver tanta crítica e a Apple, obviamente, é uma das empresas que é mais visada por esses grupos. E aí, nessa semana, eu digo do nada porque não havia algo acontecendo nos últimos dias que justificasse ela anunciar alguma coisa do tipo. Foi meio que surpresa, mas e não ela vazou, anunciou, né? Ninguém comentou não é o tipo essa de coisa possibilidade. que vazaria, eu acho. Mas a Apple anunciou uma novidade chamada Self-Repair Program, que é a possibilidade, a partir do ano que vem, começando nos Estados Unidos, começando com iPhones 12, 13 e, muito em breve, Macs M1, de os próprios consumidores terem acesso a peças, ferramentas e, principalmente, manuais para reparo de produtos, desses produtos. E, claro, não vai ser qualquer tipo de reparo. No caso de iPhones, por exemplo, eles falam câmera, bateria e tela. São os três reparos provavelmente mais comuns em caso de iPhones, mas enfim, é de uma certa forma limitado. A gente tem muita coisa ainda que a gente não sabe sobre esse programa, por exemplo, preços, mas aparentemente vão ser os mesmos preços que centros de serviço autorizados hoje em dia pagam por essas coisas, mas ao mesmo tempo... já estou introduzindo aqui, a gente tem muito a discutir sobre isso, mas só dando uma primeira opinião, eu acho que é ao mesmo tempo uma novidade muito significativa e ao mesmo tempo não é, porque a quantidade de pessoas que vai se dispor e acha que e tem uma avaliação crítica de que tem capacidade, que vai se arriscar a reparar um desses produtos que não são simples de ser reparados. Vocês viram meu vídeo do MacBook Air, trocando o teclado dele, que é uma das coisas mais difíceis de fazer no MacBook, por sinal. Eu, em breve, pretendo fazer um vídeo trocando a tela de um iPhone XR também, já dando um spoiler para vocês. Já vai dar para ter uma ideia um pouco melhor de como que vai funcionar esse novo programa da Apple. Mas, assim, via de regra, ainda mais lidando com dispositivos delicados e caros como esses, eu acho que a porcentagem de pessoas que vai, de fato, se interessar por isso... E ainda dentro desse grupo, ainda pode ter gente que vai preferir fazer assim, porque vai economizar provavelmente alguma coisa, mas pode fazer besteira, porque achou que era tranquilo e não é, e aí comete algum engano. E a Apple não vai se responsabilizar por essas besteiras. E aí depois vai danificar mais do que já estava danificado. E ainda tem o outro lado da moeda aí, porque parece assim, você lê a notícia, a Apple está dando mais poder para os consumidores repararem os seus dispositivos, que legal, muito bacana, ela finalmente atendendo aos clamores do direito ao reparo, mas a Apple vai lucrar muito com isso também. Vai vender agora, vai ampliar o escopo de venda de peças e ferramentas para o mundo, né? Em vez de somente para centros de serviço autorizados ou centros independentes também que já tinham acesso com algumas restrições a essas coisas. Mas enfim, já falei demais, vou passar a palavra aqui para os meus dois companheiros de podcast hoje, mas ainda tenho muito a falar sobre isso. É claro que a Apple está cedendo a pressões internacionais por conta disso, né? Isso aqui no Brasil não é muito forte, e lá na Europa, nos Estados Unidos é bem mais forte. Mas eu acho que ela deveria ter sido mais cautelosa e ter anunciado o programa como a possibilidade da pessoa comprar peças originais. Porque do jeito que ela anunciou o programa, dá a entender isso que o Rafa falou. Muita gente vai se aventurar a ela mesmo consertar.
e vai piorar a situação. Lógico que algumas pessoas têm capacidade técnica para abrir, fazer tudo. Quem acompanha o assunto sabe o quanto é difícil abrir esses aparelhos. Tem muita cola, tem muita coisa que é muito, muito juntinha uma da outra, tem muito cabo. Se a pessoa abrir um negócio desse e romper um cabo, que não tem nada a ver com o defeito que ela está tentando consertar, vai piorar a situação. Eu acredito que deveriam ter anunciado isso como: agora você tem a possibilidade sim de comprar uma bateria original diretamente da Apple, uma câmera, um microfone, ou seja, essas coisas que estragam com mais facilidade, quebra e cai, quebra e tal, e incentivar as pessoas a procurarem quem elas quiserem, técnicos capacitados, que é qualquer um que ela quiser, não somente as autorizadas, como é até hoje, para efetuar a troca. É lógico que muita gente vai ter esse discernimento, vai falar: não, eu vou comprar, mas eu vou levar ali para o Rafael Fishman trocar para mim, porque eu sei que ele sabe. Né? Não vou me aventurar, mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que isso que você falou é uma boa oportunidade aberta aqui, de consumidores terem acesso a pagar menos só pela peça, e aí talvez nem precisa comprar as ferramentas, porque ele vai conhecer alguém que tem coragem, experiência e as ferramentas adequadas para fazer aquilo ali para ele. Aí às vezes pode ser um parente, pode ser um amigo, ou então pode ser um cara que vai cobrar uma mão de obra ali bem mais acessível do que uma Apple cobraria. Aí Exato. Beleza. Eu acho que isso é uma oportunidadezinha, inclusive, para profissionais do ramo de poderem atuar com mais frequência no reparo dos dispositivos Apple, né? Tipo, o cara, ó, ele não precisa o profissional comprar, né? Ele faz só o serviço. O cara anuncia o serviço dele dessa forma: eu sou especializado em fazer reparo de produtos da Apple. Ele pode inclusive orientar a pessoa: ó, acessa lá a sua página do suporte da Apple, você vai precisar dessa peça aqui, compra, quando chegar, vem aqui, ou eu vou na sua casa e a gente faz o processo. Exato. Agora eu vi alguns comentários aqui da galera falando: bom, porque assim eu acho que eu tenho capacidade de consertar o meu Mac e tal. Lembrando que o foco disso é iPhone 12 e iPhone 13. A Apple vai vender peças inicialmente para iPhone 12, 13. Óbvio que quando lançar o 14, o 15, os aparelhos já vão ser preparados para isso também. Possivelmente até, não sei, quem sabe o projeto mude um pouquinho, né, para facilitar algumas trocas mais básicas. Vamos ver. E Mac só vai pegar esses Macs M1, né, Rafa? Ela deu a entender que Mac Intel tá fora da jogada. Esse foi o anúncio inicial dela, né? iPhone 12 e 13, em breve Macs M1, mas eu acho que vai se expandir com o tempo. Eu não sei, porque o Mac M1 ele tem esse detalhe de ser um SoC, né? Então, assim, provavelmente ali ninguém vai mexer. Ali é território da Apple. E aí a pessoa vai trocar um teclado, uma bateria e tal, mas aí é difícil você danificar o Mac, né? Partindo do princípio que todos os, entre aspas, principais componentes estão ali dentro de um chipzinho meio que protegido. Então não sei se ela limitou por esse motivo ou se essa arquitetura interna dos M1, M Pro, M Max possibilitou, porque a iFixit falou isso, né, que está mais fácil tirar a bateria nesses computadores com eles chip têm M. aquelas... eles têm, tá mais simples, porque o Intel se espalha mais. Uma né? coisinha que você puxa, né? Uma coisinha de borracha que solta a bateria e fica mais... Ela não é toda colada ali na então, carcaça. Não sei se quando a Apple virou a chave pro processador dela, ela já devia estar com isso em mente, né? Esse projeto aí, esse negócio não nasce do dia para a noite, né? Ainda mais tratando de Apple, que fica ali... o projeto fica embrionando ali um tempão, então deve ter colocado isso em mente já no lançamento dos M's, e aí já tentou facilitar um pouco as coisas. Agora, vai começar em 2022, só nos Estados Unidos, mas ela prometeu que em 2022 já vai rolar uma primeira expansão aí para alguns países. Como o Rafa falou, não tem preço ainda definido, mas a gente imagina que seja o mesmo preço de assistência, né? Vai ganhar uma grana, não sei se ela vai limitar a compra, se ela vai pedir algum tipo de... tipo, Rafael, quer comprar uma tela de iPhone 12? Bote aqui o número serial do seu iPhone 12, né? E tal, alguma coisa nesse sentido. Senão você abre brecha para qualquer criar um mercado paralelo, né? O quiosquezinho aqui da esquina vai falar: opa, agora eu posso ter peça genuína da Apple e vou... Aliás, e posso comercializar isso. Se eu não me engano, boa parte das peças que as assistências técnicas
solicitam para a Apple têm que ser solicitadas do dispositivo que vai ser reparado, salvo se ele não estiver funcionando. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que, tipo, você vai trocar alguma coisa no MacBook Pro, você loga no sistema pelo MacBook Pro e aí você consegue pedir a peça, sabe? Eu já ouvi alguma coisa desse tipo. Não é, né, você já trocou provavelmente um iPhone estraçalhado, que não, se bem que vidro rachado dá para fazer, né? Mas assim, o Breno, que acabou de amassar ali o iPad dele que não liga, não tem como você fazer uma troca por esse aparelho, né? Então, mas aí também é outro esquema e normalmente essa troca a gente assim, vai na Apple, né? Então, tirando a parte das peças e ferramentas que eles também têm que dar, lembrando que a Apple usa até parafusos. Eu não sei se o Pentalobe é proprietário, mas ele é raro, né? Não é um parafuso que vem em qualquer kitzinho de ferramenta. Eu, para abrir esse MacBook Air aqui da minha esposa, para fazer a troca do teclado, eu jurava que eu tinha essa ferramenta. Aliás, eu tinha uma chavinha Pentalobe, mas era um tamanho diferente do MacBook Air. E aí, graças a Deus, tinha um amigo meu aqui pertinho aqui de casa que tinha a chavinha que deu para abrir, mas ela usa muito esse parafuso Pentalobe, que não é tradicional, então ela vai ter que vender ferramentas, mas assim, tirando peças e ferramentas, eu acho que uma das coisas muito boas disso daí é que a Apple está abrindo esses manuais oficiais de reparo, e provavelmente vão ser manuais que devem ser não é recriados. Reescritos, vai ter que ser. Reescritos para uma linguagem um pouquinho mais leiga, digamos assim, né? Não vai ser o mesmo manual, provavelmente, que um centro de serviço autorizado hoje já teria acesso. Mas, de uma maneira ou de outra, a gente vai ter uma documentação oficial aí agora que vai entrar em arquivo, né? As pessoas... Um PDFzinho desse, em breve, vai ter coletâneas aí oficiais, que hoje em dia é um trabalho muito bem feito pela iFixit, que eu já vou falar dela aqui. Tem lá no site da iFixit, tem vários manuais, vários passo a passo de como fazer reparos, e a Apple vai começar a oferecer isso de forma oficial. Mas pegando esse gancho, a iFixit e o Louis Rossmann foram dois dos principais envolvidos aí no mundo Apple, falando especificamente do mundo Apple, que tem muito envolvimento com direito ao reparo. A iFixit, vocês sabem que é uma empresa que desmonta os produtos da Apple, que vende peças, que faz esses manuais de reparo e tudo mais, e ela sempre foi muito apoiadora do direito ao reparo, afinal, é o grande interesse dela. O Louis, ele também é dono de uma assistência técnica nos Estados Unidos e é outro cara que a cara dele virou liderança no movimento direito ao reparo, já bateu muito em cima da Apple sobre isso, e ambos comentaram e, de certa forma, parabenizaram a Apple pelo anúncio dessa semana, com uma série de poréns, né? Os mesmos poréns que a gente está levantando aqui, mas principalmente o fato de que a gente não sabe ainda todos os detalhes desse programa. E o Louis foi bem enfático, ele falou assim, se isso não for uma mera enganação da Apple aí para afastar, por exemplo, processos, investigações sobre ela, que é uma das preocupações dessas empresas, né? Se não for, tipo, uma besteira... Né? Ela pode empurrar esse projeto com a barriga, né? Se ela quiser. Ter pouco estoque, não expandir pode cobrar direito. Muito caro, pode ser super limitado, pode ter vários poréns de qualquer coisinha errada que você fizer ali, você está violando a garantia. Ela pode fazer várias coisas erradas na forma como ela vai lidar com isso daí. Pode demorar pra caramba. Imagina, estamos sem peça, aí para pedir para ela demora um mês para entregar. Pô, quem é que vai ficar um mês esperando? O negócio não vai funcionar. Ele tem que ser acessível, ele tem que ser bem orientado, bem explicado, ele tem que ser rápido. Tem uma série de requisitos para essa coisa funcionar bem. E tem que ser expandido rapidamente. Não adianta começar só nos Estados Unidos e ficar ali 2 produtos nos Estados Unidos. Então, o que o Louis falou Isso eu não tenho dúvida. Pois é. O Louis falou, se isso for tudo o que parece ser, ele até brincou assim, eu migro meu dia a dia para produto Apple, para MacBook, vai virar minha máquina principal. Ele falou assim, vira o paga-pau da Apple, sabe? Se ela fizer essa coisa bem feita. Porque essa era a grande crítica dele, ainda é a grande crítica dele em cima da Apple. Mas assim, eu não acho que vai ser nem lá nem cá, sabe? Eu duvido que isso seja perfeito. Por enquanto está parecendo legal, ok, mas eu acho que quando começarem a surgir mais detalhes aí, vai haver críticas, vai ter coisas ainda para ela melhorar num segundo momento, num terceiro momento. Mas também eu acho que não é totalmente... história para boi dormir, sabe? Não é uma besteira descartável. Eu acho que é um avanço.